Nós vamos hoje, o título da mensagem de hoje é Quem é Jesus? Você já se fez essa pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Vamos abrir a nossa Bíblia, mas antes de abrir, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em Tua presença. Nos ajude agora iluminando a nossa mente e o nosso coração. Nós vamos abrir a Bíblia, a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a entender de acordo com a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 18 ao 20. Amém? E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é o João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Então foi essa a resposta que Pedro deu a Jesus quando perguntou: e vocês? Agora, refletindo um pouco, não precisa você me falar, mas quem é Jesus para você? O mundo, quando a gente pergunta para alguém quem é você, quase todo mundo responde: a Tatiana, a esposa do Lucas, a Neide, que trabalha lá na Top Verde, a Lindalva, que morava lá em Pernambuco, né, Vani? A gente morava lá, né? Assim, as pessoas nunca te conhecem por quem você é, elas sempre têm uma referência. Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas falavam dele, e depois quis saber o que seus seguidores falariam a seu respeito. Hoje essa pergunta continua sendo feita, né? Quem é Jesus para você? E a gente tem que ser conhecido não por ser esposa ou esposo de alguém, não pelo nosso trabalho, não pela cidade que nós moramos. Nós temos que ter nossas características, né? De quem que nós somos realmente. Mas hoje nós vamos estudar na palavra de Deus. Eu gostaria de que quem trouxe a Bíblia hoje, pegue a sua Bíblia, porque tem um livro na Bíblia que conta pra gente quem é Jesus. Então, nesta noite, nós vamos ter, sabe quantas respostas de quem é Jesus? 10. Então, se você tem dúvida de responder para alguém ou para você mesmo de quem é Jesus, hoje você vai ficar sabendo de todas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer essas perguntas durante todo o processo, tá? Então vocês escutem direitinho, porque quando eu estiver lá na frente eu vou falar qual que é a pergunta número 1, a resposta. E daí vocês fiquem atentos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, e você não fecha esse livro, porque a gente vai ficar o tempo todo em João, tá bom? João capítulo 1. Nós vamos ler a primeira resposta para a pergunta: quem é Jesus?
João capítulo 1, verso 29. Vocês podem ler juntos comigo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Cordeiro de Deus. Muito obrigado, amém. É Jesus a primeira resposta para quem é Jesus. A gente vai aprender de verdade hoje, tá? Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus. João estava batizando e quando Jesus passou, apontou para ele, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus. As pessoas que estavam em busca do perdão dos seus pecados deveriam seguir Jesus. Somente Jesus pode perdoar e apagar os nossos pecados. Ele nos perdoa e limpa completamente. Entregou-se como um cordeiro para nos salvar. Nós não devemos nos esquecer. Então vamos para a segunda pergunta, tá bom? A segunda resposta. João 4, verso 14, mais na frente um pouquinho da sua Bíblia. João 4, verso 14. O que diz lá? Vamos ler alto? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus aqui, ele é água da vida. Jesus disse que é a água da vida porque sabe que não existe vida sem água. Vocês já ouviram falar que a pessoa pode passar muitos dias sem comer, que ela não vai morrer, mas ela não consegue ficar muito tempo sem tomar água, porque aí sim ela pode morrer. Assim também não existe vida sem Jesus. O ser humano tem uma sede dentro de si que somente Jesus pode saciar. Quando entregamos nossa vida para Jesus, passamos a ser saciados com a verdadeira água que nos satisfaz. Nenhum prazer ou outra coisa pode preencher a nossa vida a não ser Jesus. Por isso que muitas pessoas, elas estão no mundo perdidas, procurando diversão, porque elas sentem um vazio muito grande dentro do coração. Mas elas ainda não conhecem Jesus. Elas não sabem que só Jesus pode saciar essa sede. E eu diria ainda mais, às vezes você está dentro da igreja e você ainda sente um vazio, porque você ainda não conhece Jesus. Mas Jesus, ele está falando para nós, ele é a água da vida e ele pode sim preencher esse vazio que a gente sente no nosso coração. Agora a terceira resposta, João 6, verso 35. João 6, verso 35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então aqui Jesus está falando que ele é o quê? Pão da vida. O pão da vida. Jesus deixou claro que o verdadeiro pão vem do céu para salvar o mundo, não somente da fome, mas da perdição. Enquanto as pessoas estão à procura, e se elas pedirem esse pão espiritual, Jesus ele vem e se apresenta: eu sou o pão da vida. Do mesmo modo que ninguém pode viver sem pão, também não podemos viver sem Jesus.
Então, mais uma vez, Jesus afirmando, né? Eu sou o pão da vida. Agora vamos para a quarta resposta e eu espero que vocês já decorou a primeira, a segunda e a terceira, tá? Vamos ver a quarta resposta. João 8, verso 12. Quem é Jesus? De novo, Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui, quem Jesus falou que ele é? Isso. Viver na escuridão é estar em dúvida e medo. Por isso Jesus diz que Ele ilumina as nossas vidas. Toda incerteza e temor são transformados em convicção e confiança quando estamos com Jesus, que também nos faz ser luz do mundo. Jesus, Ele é a luz do mundo. Só que Ele falou para nós que quando nós estamos nele, nós também somos a luz do mundo para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Agora nós vamos fazer uma breve recapitulação para vocês não esquecerem. Primeiro, quem é Jesus? Segundo, terceiro, quarto, a luz do mundo. Muito bem, agora nós vamos para a quinta resposta. Vocês já estão decorando direitinho. Vamos lá? João 10, verso 9. Vamos para a quinta resposta de quem é Jesus. E mais uma vez Jesus fala. Vamos ler juntos. Eu sou o bom pastor. Não, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. Olha só, Jesus está falando aqui para a gente que Ele é a porta. Que coisa importante. Por que será? Jesus diz que é a porta porque nos protege. E ao mesmo tempo Ele nos dá liberdade. Você já notou? Que você está aqui na igreja hoje porque você teve essa liberdade através do Espírito Santo de Deus, que também é a porta para a nossa vida. E Jesus quer falar para você hoje que você é livre para entrar e para sair. Olha que Jesus maravilhoso. Ele não te obriga a nada. Jesus quer dizer que nós somos livres quando nós estamos em sua presença. Quando precisamos de uma oportunidade e pedimos a Deus, Ele nos abre uma porta. Então sabemos que Ele pode abrir e ninguém pode fechar. É muito bom a gente ter essa convicção de algo tão precioso que é ser livre em Jesus. Porque a verdadeira liberdade, ela não é encontrada em diversões, em bebidas, em coisas que não elevam em nada. A verdadeira liberdade é em Cristo Jesus. E Jesus está falando para nós nesta noite que Ele é a porta. A outra resposta está em João 10, verso 11. A sexta resposta, João 10, verso 11. Vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que coisa mais linda. O que Jesus fala para nós? Que Ele dá a vida dele por nós. Jesus é o bom pastor. Não somente pelo cuidado, proteção e conhecimento de todos, mas principalmente porque é o único que dá a vida por nós.
Ao contrário das ovelhas que dão sua vida pelos seus proprietários, Jesus é quem se entrega por nós. Portanto, Jesus é o bom pastor. É muito bom a gente ter essa certeza de que nós temos um pastor, né? E esse pastor, ele que cuida de nós quando nós assim pedimos. Jesus está à nossa disposição todo o tempo e nos ama tanto que deu a sua vida para nos salvar. Agora, a oitava resposta, João 14, verso 6. Quem é Jesus? João 14, João 11, verso 25. A gente está na sétima resposta. João 11, verso 25. Eu que pulei uma aqui, vamos lá? Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem esperança melhor? Eu não sei quantos aqui estão nessa noite que perderam pessoas queridas. Mas Jesus, Ele tem essa promessa. Ele fala para nós que nós vamos ressuscitar. Então aqui fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é Jesus? A ressurreição e a vida. Deus é o único que pode dar a vida. Jesus, Ele é o autor da vida. Com isso mostra que não há limites para o seu poder e que venceu a própria morte, né? Jesus deu a prova de ser a ressurreição. Por isso podemos viver através de Jesus. Para Deus, a morte não é o fim. Para você que tem uma pessoa que se foi e que te deixou muito triste essa situação que aconteceu, Jesus quer falar para você nesta noite que a morte não é o fim. Tem alegria melhor? A morte não é o fim. As pessoas que nós amamos, um dia elas vão ressuscitar. Agora João 14, verso 6. Vamos agora para a oitava resposta. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa mais linda. Muitas religiões apontam caminhos diferentes. Jesus, entretanto, deixou claro que só existe um caminho. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Somente através de Jesus podemos chegar até Deus. Você sabia desse detalhe? Para nós irmos a Deus, nós temos que pedir a Jesus. Também não aponta um caminho externo que a pessoa trilha sozinha, mas revela a si mesmo como a direção que devemos seguir. Se você não sabe para onde ir, não tem muitos momentos que a gente fica assim, não sabe para onde ir. Jesus é o caminho. Se tiver dúvida de alguma coisa, Jesus é a verdade. Se você tem medo, Jesus é a vida. A direção certa para qualquer situação é Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos recapitular? Primeira resposta. Segunda resposta. Terceira. Pão da vida. Quarta. Quinta.
a porta, esqueceu? Sexta, a sexta, o bom pastor. Sétima, e a vida. 8, acabamos de o caminho, a verdade e a vida. Agora a nona resposta para quem é Jesus, João 15, verso 5. João 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse verso tem muito o que a gente refletir. É o próprio Jesus falando: sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus diz que é a videira verdadeira, porque sem o tronco, os ramos não podem produzir frutos cultivados por Deus, que é o agricultor. Isso mostra a dependência que deve ter do Senhor para tudo em nossa vida. Ligados em Cristo, teremos uma vida frutífera e abençoada. Quem é Jesus agora? Jesus é a videira verdadeira. E Jesus quer dizer que se você não estiver ligado a Ele, você não pode realizar o que você tem desejado. Porque tantas coisas que você tenta fazer, às vezes tem dado errado. É algo a refletir. Nós temos que pedir a direção de Deus em tudo, porque aí sim nós vamos estar ligados à videira. Nós estamos seguindo o verdadeiro caminho, porque nós entendemos que Ele é a luz, porque nós entendemos que Ele é o pão da vida, a água da vida, que Ele é o bom pastor, que Ele é o Cordeiro de Deus. Nós temos que entender que é Jesus, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não fiquemos perdidos. Agora, a 10ª resposta e a última desta noite, João 8, verso 58. Vamos voltar um pouquinho. João 8, verso 58. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em Êxodo 3, verso 14, eu vou ler aqui para vocês, Êxodo 3, para que vocês entendam. Êxodo 3, versinho 14, diz assim, ó: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Era assim que Deus se dirigia aos filhos dele no passado, aos apóstolos, aos profetas. Quando Moisés perguntou a Deus qual seria seu nome, o Senhor lhe disse: eu sou, mostrando através desta resposta sua eternidade e poder absoluto. Jesus reivindicou ser o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Por isso, as pessoas quiseram apedrejá-lo. A Bíblia diz que o Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Se você tem alguma dúvida de Jesus ser o verdadeiro Deus,
que em outras partes tem eu e o Pai somos um, você pode depois estar lendo 1 João 5, verso 20. Lá diz claramente que Jesus é Deus, porque às vezes algumas pessoas têm dúvidas. Lá, ao mesmo tempo que fala que Jesus é o Filho de Deus, ao mesmo tempo fala: este é o verdadeiro Deus. É um verso incrível que você pode estar lendo e tirando as suas dúvidas, se você já teve alguma. Não há dúvida sobre a divindade de Cristo. Enquanto nós apenas existimos temporalmente, Deus é infinito, imutável e todo-poderoso. Viu? Enquanto nós apenas existimos temporalmente, Deus é infinito, imutável e todo-poderoso. O nome de Deus, eu sou, muitas vezes está associado a atributos divinos que revelam sua plenitude e capacidade de nos abençoar. Então, com todas essas respostas de quem é Jesus, Ele tem o poder, todas essas respostas têm o poder de nos abençoar, se assim nós aceitarmos. E mais uma vez nós vamos recapitular até o número 10. Vamos ver se vocês decoraram? Primeira resposta de quem é Jesus. Bem alto, tá bom? Segunda resposta. Terceira resposta de quem é Jesus. Quarta resposta. Quinta resposta. Sexta, o bom. Sétima resposta. A oitava. 9. A videira verdadeira. A 10ª resposta. O grande eu sou. Muito bem. Eu espero do fundo do meu coração que nunca, em momento algum, vocês tenham dúvidas de quem é Jesus. E que vocês possam transmitir a outras pessoas o que Jesus pode fazer na vida de cada um de nós. Quem é Jesus em cada situação. Nós temos a missão de contar a outros quem é Jesus. E para finalizar, nós vamos ler Apocalipse 22, verso 1. O último livro, o último versículo da Bíblia. Apocalipse 22, verso 21. Vamos ler todos juntos? Amém? Amém. Vamos ler alto. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós tenhamos uma ótima semana, né? Nas bênçãos de Jesus, com todas estas respostas que Deus deu para nós hoje, nesta noite. Vamos agora nos colocar de pé.